Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse organizador duplo de fios. São 8 bolsos na frente, 8 bolsos atrás, e aí você pode colocar no cabide ou em outro lugar que você consiga pendurar seu organizador. Ótimo para colocar no guarda-roupa ou em lugar, né? Se você tem um escritório, você pendurar para organizar os fios, seja de carregador de celular ou outros fios, por exemplo, de smartwatch que você tenha, aquelas caixinhas, né, de USB, que a gente tem bastante, né, porque hoje em dia tudo é isso. Então você consegue organizar direitinho aqui seus fios e ter sempre à mão. Então se você quer aprender, é só continuar nesse vídeo. Então, vamos à lista de materiais. Vamos precisar de viés, vou usar o industrial, aproximadamente 2 metros. 2 botões tic-tac, né, o botão Rita, vão ser 2 botões. Plástico cristal, eu cortei 4 pedaços de plástico cristal. Esse aqui, a gramatura, se eu não me engano, é o 0,20. E aí você vê a gramatura que você quer. Eu acredito que todas as gramaturas dão certo, né, desse organizador. Aquele 0,40, ele vai ficar mais grossinho, menos maleável na hora de você encaixar uma peça, por exemplo, mas ele vai funcionar também. Então, são 4 pedaços de 42 por 11. Essa é a medida que eu tirei para fazer esse modelo que eu mostrei para vocês. E aí vocês veem como que faz, e se quiser adaptar, vocês vão adaptar as medidas também, tá? E 2 pedaços de 16 por 39, 2 pedaços. E TNT, esse aqui é a gramatura 150, o ideal é fazer com a gramatura maior para ele ficar firme. 2 pedaços de 44 por 30, tá? E aí eu tô usando nessa cor branca, e aí vocês também decidem a cor que vocês querem fazer. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? Pegar o viés, eu dobrei ele ao meio, e vou passar em um dos lados do plástico, todos eles, tá? Em todos os 6 pedaços de plástico, eu vou pegar um lado e passar o viés, somente passar a costura ao longo dele todo. Então, já costurei o viés em todos, na beiradinha, em um lado, né, de todos. E agora a gente vai fazer marcações, tanto no plástico quanto no TNT. Então, nesses aqui, nesses 4, que são 42 por 11, vamos fazer 3 marcações. Ele tem 42 centímetros e eles são de 3 bolsos. Então, vou fazer 14 centímetros, vou fazer uma marcação. Mais 14 desse aqui, né, que é daqui aqui 14 centímetros e daqui para cá 14 centímetros também. E tem que sobrar 14 centímetros, certinho. Então, eu vou fazer em todos os 4 pedaços essa marcação. Então, daqui 14, daqui pra cá, 14, e aqui, 14. Nesse maior aqui, que são apenas 2 bolsos, eu vou achar só metade, vou marcar metade. Ele tem 42, então vai ser 21 centímetros. Vou achar o 21 e marcar. E esse aqui também. Então, como eu disse no início, essas marcações aqui vão depender do número de bolsos que você for fazer. Como esse meu aqui são 3 plásticos, sendo que esse maior são 2 bolsos e 2 pequenos com 3 bolsos. Aí vai depender da divisão, tá? Então, eu vou fazer as marcações agora no TNT. Eu vou fazer a primeira marcação do bolso. Eu vou começar aqui do fundo para cima. Eu vou fazer a primeira marcação. Como é que eu quero que fiquem os 3 bolsos? Então, aqui eu tenho 30 centímetros. Eu vou marcar 10 em 10. Eu vou fazer a primeira marcação de 10. E a segunda marcação de 10. E aqui vai me sobrar 10 também. Então, aqui no segundo. Então, agora com o TNT marcado, vou pegar um plástico, que a gente fez
duas marcações de 14, e aí você vai precisar de uns grampinhos, tá? Eles vão auxiliar bastante nesse momento. Então, o que eu vou fazer? Vou começar aqui desse cantinho. Vou unir. Então, aqui eu posso alinhar direitinho. E vou passar a primeira costura. Importante, antes de você começar a costurar, é você trocar o seu pezinho calcador para um de plástico, né, de teflon, para deslizar facilmente aqui no plástico. É muito importante trocar, tá? Então, já costurei. E aqui é importante você, na hora de costurar, manter bem o plástico alinhadinho. Então, esses grampinhos aqui são importantes nessa etapa para manter tudo alinhadinho. Então, o que vamos fazer? Vamos pegar os 14 centímetros que a gente marcou do plástico e vamos alinhar com os 10 centímetros que a gente marcou aqui no TNT. Eu vou alinhar 14 com 10. E aí, passar uma costura aqui. Então, para eu ter certeza que eu tô costurando retinho, então eu vou pegar a marcação, vou colocar aqui para você saber que tá tudo alinhadinho, né? Os 10 com 10. Vou fazer um pequeno pontinho aqui, ó. Aqui, para eu conseguir alinhar direitinho. Então, vou pegar 14, 10 aqui embaixo e alinhar com esse 10 aqui em cima. E aqui embaixo também manter tudo retinho. Então, vou colocar grampinho. E aqui já vou fazer a marcação de uma vez aqui também. 10 centímetros aqui. Ver mais ou menos onde que eu vou colocar assim. 10 centímetros. Eu faço um pontinho de 10 aqui embaixo e um pontinho aqui. Para eu conseguir alinhar o plástico direitinho. Então, eu já posso alinhar, então aqui já tá alinhado um. E vou alinhar o outro aqui, o outro 14 com 10. E esse que sobrar, eu vou alinhar aqui. Mas isso a gente faz depois. Primeiro eu vou passar uma costura aqui e passar a costura aqui, tá? Então, recapitulando. Eu peguei a marcação de 14 do plástico e alinhei com a de 10. E fiz uma marcação aqui em cima só para, na hora de costurar, ele não ficar torto. Ele ficar alinhadinho. E aqui é a mesma coisa, 14 eu vou alinhar com 10, ok? E passar a costura também. Vou fazer aqui e mostrar pra você. E aí eu tracei, que eu achei que ia facilitar, tracei uma linha aqui com caneta. Como a costura vai passar aqui por cima, não tem problema. Então, passei a costura, vim até aqui em cima e voltei a costura. Então, tem duas costuras aqui nesse bolo. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou alinhar aqui 10, 14 com 10. Vou colocar aqui uma linha. Nós já temos aqui 2 bolsos e aqui, essa lateral, eu vou só alinhar aqui direitinho. E fazer a costura aqui. Então, os 3 costuradinhos. E aqui, qual que é a ideia, se você quiser fazer um projeto diferente? O que tá sobrando aqui são 4 centímetros. Aqui eu tenho 10. E aqui sobrando eu tenho 4. Por isso que a gente corta o plástico maior. Então, eu tenho 4 centímetros sobrando em cada um. Então, eu tenho 12 centímetros a mais de plástico, né? Porque eu teria 30 certinho e eu tenho 4 sobrando cada um. Você calcula
Aí eu coloquei 4 porque eu achei que ficaria legal. Se você quiser que sobre mais, por exemplo, 5 centímetros, então você vai aumentar 5 em cada um. Então seria 15 centímetros se você faz 5, por exemplo, aqui, sobrando. Então daria 45 centímetros. Assim você vai calculando se você quiser fazer uma divisão diferente dessa que eu propus para vocês. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos linkar agora esses plásticos. Vou fazer uma pence aqui, ó. Eu pego e só... Isso que tá sobrando, assim, é fácil de fazer. Vocês vão sentir na hora que estiver fazendo que ele já vai dobrar. Vou fazer uma pence em cada um, que ele já vai formar aqui uma profundidade. E vou passar a costura. A mesma coisa nesse. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Não sei se vai dar pra ver direitinho. Forma uma pence. Aí vocês tentam deixar mais ou menos o mesmo tanto para ficar bonitinho. Então ele vai formar essa caixinha e essa profundidade. E aí passa a costura aqui. Então já temos nossos 3 primeiros bolsinhos prontos. E a ideia é fazer a mesma coisa aqui com todos eles. Então, o espaço que eu vou dar entre um bolso e outro, eu vou marcar aqui 1 centímetro. Vou ver aqui, né, do finalzinho aqui da costura, né, de onde chega o viés, vou marcar 1 centímetro. E do outro lado também. E vou alinhar o meu segundo plástico aqui, ó. Ele vai ficar alinhadinho aqui, ó. E aí eu vou já passar essa primeira costura aqui. Se eu quiser marcar os 10 centímetros, vou marcar aqui primeiro. Vamos marcar aqui. Vou pegar outra régua. Essa de 30 centímetros vai dar certinho. Então, vou marcar aqui. Vou marcar 10. Aí você vê se tá alinhadinho aqui com o outro. E marcar aqui também 10. Aqui que eu vou fazer minhas costuras. Aqui vai ser mais difícil colocar os grampinhos. Se você tiver esses compridinhos assim, vai ser melhor. Só pra não deixar ele escapar. Deixar alinhadinho aqui. Então, vou fazer a primeira costura. Vou fazer essa segunda marcação. Aqui. Isso vai dar pra ver. Vou botar um pouquinho mais embaixo. Aqui. É só pra eu conseguir ver. Agora vai dar pra ver. Aí que eu tô vendo aqui as marcações. Então, eu vou alinhar 14. Tá marcado no plástico. Com os 10 aqui embaixo. E aí você alinha aqui, tenta deixar tudo alinhadinho para não ficar tudo. Vamos traçar aqui. Agora eu vou alinhar o outro 14 aqui. E a última costura agora é alinhar aqui. Agora vamos fazer as profundidades, só fazer a pence, igual a gente fez no outro. Ó, já tá ficando bonito, né? Nosso organizador. E aí vocês podem também fazer, se não quiser com profundidade, por exemplo, para colocar brinco, que não precisa, né, de ter uma profundidade grande, não precisa deixar esse espaço. Você pode fazer ele
mais retinho, né? Que ele fique mais justinho aqui. Então, vai depender do modelo que você quer fazer. Agora, vamos pegar o plástico maior. É isso daqui, que a gente só tem duas marcações. Vamos dar o espaço de 1 centímetro. Aqui também. Vamos alinhar o plástico. Esse aqui eu vou ter a marcação do meio, é 15 centímetros. Então, eu vou marcar 15 centímetros. Eu já vou marcar 15 centímetros aqui, então. Então, marquei 15 centímetros e 15, e aí eu vou unir, que aqui eu só tenho uma marcação, os 21 com os 15. Mas primeiro eu vou costurar aqui na beiradinha, igual a gente fez com o outro. Vou alinhar 15 com 21, vou traçar uma reta para me ajudar, facilitar, e passar a costura. Prontinho, e agora vamos só costurar aqui na lateral. Então, vamos fazer a mesma coisa, duas pences aqui nesse bolsão, e aí a gente já tem praticamente novo, porque tem um acabamento para fazer, mas já tá ganhando vida. Vou fazer duas pences bonitinhas aqui, essa costura, e nesse aqui também. Viés, vou só dobrar também ao meio e costurar aqui. Totalmente. Aí eu vou passar duas costuras, né? Uma em cima, a pontinha de cima, e uma na pontinha de baixo, para tampar essa costura aqui. Então, vou fazer nessa costura aqui de cima e nessa daqui, né? Nessa costura aqui e nessa outra aqui. Bom, então já temos aqui a estrutura do nosso organizador. Como é um organizador duplo, então eu tenho a outra parte para fazer a mesma coisa que eu fiz nessa, com as 3 partes sobradas. Se você quiser um organizador simples, só com esse 8 bolsos, tá prontinho. Você passa a costura aqui no viés, fazendo acabamento aqui em toda a lateral, e coloca 2 viés aqui para fazer a alcinha para você encaixar o seu cabide, tá? Mas aí, como a gente vai fazer dupla, a proposta que é dupla, eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, material, e aí eu volto pra gente finalizar. Bem, com as duas partes prontas, agora a gente já vai começar o acabamento, tá? Antes da gente unir, que a gente vai pegar avesso com avesso e passar costura, eu vou dar acabamento nessa parte de cima, primeiro, das duas partes. Eu vou só passar o viés, porque eu vou deixar ela aberta, porque qual que é a intenção? Vou explicar aqui pra vocês, antes de costurar. Eu vou fazer o acabamento das duas, então essas duas vão ficar com acabamento, eu vou deixar aberto, e depois eu vou costurar por toda a volta e deixando aqui aberto. Por quê? A gente vai colocar nossas alcinhas aqui, ó. Então, eu não posso fechá-la agora. Então, primeiro eu dou o acabamento e depois eu fecho a lateral. A gente vai fazer aqui passo a passo. Então, primeiro vamos dar acabamento nessas duas pontas, duas partes, né? Eu vou só colocar o viés e passar a costura.
Agora sim, a gente já pode unir direito com direito, aí você alinha direitinho. E vamos passar, eu vou passar a costura primeiro, tá? A costura de segurança primeiro, depois eu venho colocando o viés. Eu prefiro, mas se você já quiser ir fechando com o viés de uma vez, pode também. Então, como é plástico, quanto mais preso tiver, melhor, para não escapar e não ficar torto. Tá? Então, agora vamos passar a costura aqui de segurança. Então, costurado, então, temos frente e verso. Vou só fazer esse alinhamento aqui, cortar o excesso e vamos colocar o viés. Eu vou colocar o viés simples também, de modo simples, né? Não vou fazer, colocar ele virando não, sabe? Passar a primeira parte, depois virar. Vou fazer da mesma forma que a gente fez aqui. Vou dobrar só o meio e vou costurar, tá? Começando aqui eu dou só um acabamento, dobro aqui. Para dar um acabamento aqui nessa ponta e nessa, continuando aqui aberto, tá? Então, tá passando. Lembrando de deixar aqui aberto. Então, tá presinho, costuradinho, praticamente pronto. A gente só vai fazer as alcinhas aqui. Eu peguei viés 10 centímetros, 4 pedacinhos de 10 centímetros. Aí eu vou costurar um no outro, e aí, né, essa parte que tem a abertura aqui, vou costurar com a tá? Então, costurados, eu vou pegar, vou dobrar o meio, vincar, e vou só marcar aqui o segundo meio, tá? Então, tem o meio, eu vou pegar outra parte e trazer até o meio, só vincar, tá? Só pra gente ter essa marcação feita. Então, eu vou dobrar o meio e vou trazer a outra parte do meio, e só vincar. E agora eu vou costurar a parte de baixo aqui na nossa peça. Que eu marquei 5,5 centímetros de um lado, não vai dar pra ver porque é tudo azul, 5,5 e aqui também, 5,5. Vou pegar a parte, vou encaixar no meio, e aqui, tá vendo que o seu, não sei se vai dar pra vocês verem, se eu acrescentar vai aparecer a sombra. Eu vou costurar bem lá a linha aqui do viés, vou fazer uma costura bem reforçada. Mas se o seu não for da sombra, você pode trazer um pouquinho mais pra dentro, tá? Pra ter mais segurança. Então, vou fazer uma costura bem reforçada desse lado e aqui, ó. Ok? Agora a gente vai pregar o botão. Então, já as duas partes estão pregadas. Vou pegar essa parte que a gente fez a marcação do meio. Aqui. Vou fazer um furo bem no meio, alinhadinho. Deixa ele alinhadinho. E vou fazer um furo aqui no meio. Vou encaixar meu botão. Então, vou com a parte. A ideia é fazer isso aqui, ó. Aí, se você tiver dúvida não, né? É bom até fazer isso para você ter certeza que os dois estão do mesmo tamanho, porque eles não podem ficar um maior que o outro, senão vai ficar torto. Alinhadinho. Agora vou pegar o botão. E agora aqui eu só marco, troca aqui. Aperto aqui, alinho bem, aqui onde termina, começa o viés, aperto para ele já me dar a marcação. E onde que eu tenho que colocar o outro. Então, é esse aqui, né?
Agora, o último ato, a gente vai costurar aqui, né? Pode passar uma costura aqui. Então, finalizada a nossa peça, eu tô aqui como exemplo esse cabide, ele tem 40 centímetros. Então, você só encaixa o cabide e tá prontinho. Tá? E aí podem fazer com o tamanho de cabide que vocês tiverem, adaptar os bolsos, hein? Como eu falei. É só uma ideia de como montar, mas aí a estrutura pode ser conforme vocês desejarem. Então, se você gostou, deixa aí seu like, seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima!